entre a luz e a escuridão. Olá, eu tenho um relato impressionante para contar, algo que envolve a minha família e atravessa gerações. É uma história muito antiga, transmitida de pai para filho, carregada de detalhes que resistiram ao tempo. Não tenho como provar que tudo aconteceu de fato, mas acredito que seja real. Seria difícil manter uma história viva por tanto tempo sem que surgissem contradições. Esse relato remonta ao final do século XIX, mais de 100 anos atrás, na época do avô do meu avô. A minha família tem origem mexicana, ao menos foi isso que me contaram, no caso, meu pai e o meu avô. Confesso que até ouvir essa história, eu não conhecia muito bem as nossas raízes. Mas depois de saber o que a minha família vivenciou, eu passei a admirar ainda mais o passado da minha família. Essas memórias vêm de um vilarejo remoto, tão isolado que a cidade mais próxima era Ocosingo, que fica no México. Pelo que me foi contado, o meu tetravô e algumas outras famílias viviam lá, enfrentando muitas dificuldades. Naquela época, o acesso a recursos era escasso. Eles dependiam da terra para sobreviver, plantando, caçando e fabricando quase tudo o que precisavam. As idas à cidade eram raras e geralmente aconteciam para buscar mantimentos ou remédios. No sítio onde moravam, haviam plantações de legumes, além de galinhas, vacas e cabras. Segundo meu avô, apesar da vida simples e sem luxo, eram felizes e valorizavam a tranquilidade. Mas essa paz não durou para sempre. Certa noite, um evento estranho mudou tudo. Já passava das 8 quando o céu foi cortado por uma luz intensa e misteriosa. O vilarejo inteiro parou para observar aquele fenômeno. Era algo tão fora do comum que gerou tanto espanto quanto fascínio. O que ninguém imaginava era o que viria a seguir. A luz parecia ter caído dentro da mata, não muito longe dali. As pessoas daquela época eram simples, supersticiosas e profundamente religiosas. Ver algo tão inexplicável fez com que o medo se espalhasse rapidamente. Apesar da inquietação, alguns dos homens mais corajosos decidiram investigar. Na manhã seguinte, um grupo, incluindo meu tetravô, partiu em busca de respostas. Caminharam pela floresta, seguindo a direção da luz. O trajeto era difícil, mas eles prosseguiram atentos a qualquer sinal incomum. No entanto, depois de horas de busca, não encontraram nada, nem vestígios de queda e nem marcas no solo. Decepcionados e intrigados, retornaram ao vilarejo antes do anoitecer. A notícia de que nada foi encontrado acalmou alguns, mas não eliminou a sensação de mistério que pairava sobre o local. Com o tempo, as conversas sobre o evento começaram a diminuir, até que alguns dias depois, algo ainda mais assustador aconteceu. Um fazendeiro que morava nos arredores saiu para procurar um novilho desaparecido. O dia passou e ele não retornou. A sua família, preocupada, procurou ajuda no vilarejo. Então um grupo de vizinhos decidiu sair à sua procura. Eles estavam munidos de lampiões e tochas para iluminar o caminho na mata densa. Eles vasculharam a floresta por horas, mas não encontraram vestígios do homem. Era como se ele simplesmente havia desaparecido do mundo. Sem escolha, voltaram para casa. No dia seguinte, com a luz do dia, decidiram retornar à busca. Foi então que encontraram algo que os aterrorizou profundamente. No meio da vegetação, viram um rastro vermelho, traçando um caminho entre as folhas secas e galhos quebrados.
Seguiram-no com receio, torcendo para que não fosse o pior, mas ao chegarem ao fim da trilha, depararam-se com uma visão horrível. O homem estava lá, sentado e encostado em uma árvore, porém estava morto. Mas o que mais chocou a todos foi a forma em que o seu corpo foi encontrado. O seu peito estava aberto, do tórax ao abdômen. Todos os seus órgãos internos haviam desaparecido. Era uma cena de pesadelo. Um dos homens, lutando contra o impulso de vomitar, aproximou-se e confirmou: não havia nada dentro do corpo daquele pobre homem. A única explicação lógica seria um ataque de algum animal selvagem. Mas algo não se encaixava. Não haviam marcas de mordida compatíveis com os predadores conhecidos. A notícia da descoberta se espalhou rapidamente pelo vilarejo. O medo tomou conta de todos. Aquele era um lugar pacífico onde tragédias como essa nunca haviam acontecido antes. Ninguém conseguia entender o que poderia ter feito aquilo. Diante do pavor generalizado, os mais velhos decidiram que alguém deveria ir até a cidade para buscar alguma ajuda. Alguns dias depois, 2 homens da polícia chegaram para investigar, mas após examinarem a cena e interrogarem os moradores, não conseguiram chegar a nenhuma conclusão. O mistério só aumentava. Com o passar das semanas, a tensão no vilarejo continuava. A notícia se espalhou rapidamente pelo vilarejo e mais um homem, infelizmente, havia sido encontrado sem vida na mata. E assim como o primeiro, o seu tórax estava completamente aberto, completamente vazio, sem nenhum órgão. O corpo foi achado próximo a uma cachoeira na mesma região onde o outro homem havia sido encontrado. Com esse segundo caso, o pânico tomou conta dos moradores. Assim que a noite caía, as pessoas se trancavam dentro de suas casas, temendo se tornar as próximas vítimas. Mas o pior ainda estava por vir. Apenas uma semana depois do segundo ocorrido, algo ainda mais aterrador aconteceu. Um jovem que havia desaparecido foi encontrado na mesma forma brutal, com o tórax aberto, sem os seus órgãos. A situação começou a se repetir com mais frequência, sempre com o mesmo padrão. Apenas homens eram encontrados mortos, sempre naquelas condições macabras. O vilarejo estava à beira do desespero. Ninguém conseguia dormir tranquilo e boatos sobre uma criatura assassina começaram a se espalhar por todo o local. Foi então que um dos moradores mais velhos decidiu agir com toda aquela situação. Ele reuniu um grupo de 5 homens dispostos a caçar seja lá o que estivesse aterrorizando a todos. O plano era bem simples: patrulhar toda a mata, todos os dias, até encontrarem um responsável por aquelas mortes. Mas o medo era grande. Muitos acreditavam que aquilo não era obra de nenhum homem, mas sim de algo sobrenatural. Por isso pediram a uma senhora do vilarejo, muito conhecida por suas habilidades de vidente e curandeira, que os acompanhasse em todo aquele percurso. Temiam que a criatura fosse algo de outro mundo e que a presença dela pudesse oferecer alguma proteção. Para ajudá-la na jornada, a sua neta também se juntou ao grupo. Na noite anterior à caçada, todos comeram bem e tentaram descansar. Assim que os primeiros raios de sol surgiram no horizonte, pegaram suas armas, revólveres e rifles e partiram para a mata, determinados a pôr um fim àquela ameaça. O que eles não sabiam era que aquela noite ficaria marcada para sempre na história do vilarejo. Segundo os relatos passados de geração em geração, o grupo avançou pela floresta durante horas, explorando cada trilha, cada riacho, cada canto escondido da mata. O dia inteiro foi gasto procurando qualquer sinal daquilo que os assombrava.
Foi só no final da tarde, quando o sol já se despedia no horizonte, que encontraram algo em comum. Eram pegadas, mas não eram pegadas normais. Eram grandes, deformadas, com um formato estranho demais para pertencer a qualquer animal que eles conhecessem daquele local. Nem humanas e nem de fera. Era algo completamente diferente. O grupo na mesma hora trocou olhares. Eles estavam inquietos, mas decidiu seguir adiante. Pouco antes do anoitecer, chegaram a uma clareira e decidiram parar para descansar. Com os últimos resquícios de luz, comeram um lanche em silêncio, apenas ouvindo os sons da floresta. O cansaço já começava a pesar, mas o medo os mantinha em alerta. Foi então que a noite trouxe o horror até eles. Do nada eles começaram a ouvir alguns ruídos vindos da mata. Era um barulho de algo pesado e grande se aproximando. Naquele momento, todos ficaram assustados. Os homens se levantaram rapidamente e prepararam as armas, sem ter ideia do que estava por vir. Então tudo aconteceu de forma rápida e feroz. Segundo o que foi relatado, aquela coisa apareceu correndo e cercando o local onde estavam, movendo-se em círculos, oculta no meio da mata, mas era muito rápida. Quando percebiam que ela estava de um lado, podiam ouvir nitidamente o ruído do outro. Dava para ver as folhas das árvores e plantas se mexendo enquanto o barulho daquela coisa se movia, rodeando a todos como se estivesse observando e estudando uma forma de atacar. Mas naquele momento, ninguém conseguia ver nada e a escuridão começava a tomar conta. Foi aí que poucos minutos depois surgiu rapidamente aquela criatura enorme e apavorante. Pelo que foi dito, ela tinha um corpo coberto de escamas e uma coloração estranha. Os seus dentes eram enormes e suas garras eram afiadas. Com pouca luz, puderam notar que os seus olhos tinham um tom avermelhado. Então as coisas aconteceram de forma rápida e confusa. A criatura pulou e ficou entre os homens do grupo. Ela se virava e golpeava um a um. Tudo virou uma sinfonia de gritos de dor e medo, mesclados aos gruídos da tal criatura. O desespero foi completo, enquanto os poucos que ainda estavam em pé tentavam evitar os golpes da maldita criatura. Aos poucos todos foram caindo, um a um, e os gritos foram cessando até que tudo silenciou por completo, exceto pelo som leve do choro de duas mulheres que estavam escondidas atrás de uns arbustos. Todos os 5 rapazes estavam no chão sem se mover, e um rastro de pavor se espalhou nas folhas secas, árvores e arbustos. Aqueles homens saíram para caçar aquela coisa, mas infelizmente acabaram se tornando a caça dela. Quando tudo silenciou, a criatura soltou um grito alto e em seguida parou e olhou rapidamente na direção das 2 únicas sobreviventes daquele pesadelo. Ele se deteve por um momento e encarou as 2 mulheres que estavam caídas no chão em estado de choque. Em seguida, começou a andar lentamente, indo em direção a elas. As 2 mulheres estavam sem reação, pensando que seria o fim. Foi então que a criatura parou a uns 2 metros de onde estavam, abaixou-se um pouco e se aproximou, chegando bem perto dos seus rostos. Ficou ali como se estivesse as analisando atentamente. Então, do nada, algo incrível aconteceu. A besta se ergueu e começou a se afastar lentamente, andando sobre as folhas secas que estavam no local. Em seguida, virou-se e saiu correndo em alta velocidade, desaparecendo por completo em meio à mata. A senhora e a sua neta ainda estavam em choque. Choraram de desespero, tentando retomar o controle e buscar forças para voltar ao vilarejo. Mesmo no escuro e sozinhas, com muito esforço, finalmente encontraram uma trilha que as levava de volta para casa. Algumas horas depois,
enfim chegaram ao vilarejo. Elas estavam em estado de completo pânico, sujas de lama e dos restos dos homens que deixaram para trás na mata. Ao verem o estado das duas, todos ficaram apavorados e questionaram sobre o que havia acontecido. Depois de algum tempo mais calmas, elas contaram tudo. Após relatarem o que ocorreu, foram indagadas sobre o que poderia ter sido aquela criatura. A cigana se virou e olhou para o nada, e então disse que aquela coisa só poderia ser o diabo ou algo de um outro planeta. Mas como a criatura matou apenas os homens e poupando-as, ela concluiu que aquele ser só poderia ser um caçador de homens. Depois daquele evento macabro, novamente a polícia foi chamada, mas dessa vez enviaram uma guarnição completa ao vilarejo. E para o espanto de todos, depois que a floresta foi vasculhada, nada foi encontrado, nem mesmo os restos dos homens que foram dados como desaparecidos. Mas as coisas não melhoraram. Passou-se mais algum tempo e mais um morador foi encontrado da mesma forma. Pouco a pouco, as pessoas que viviam no vilarejo começaram a buscar um novo lar para viver. Já os que ficaram não saíram mais sozinhos de casa, e esse pesadelo ficou para sempre naquele vilarejo, se perdendo no tempo, nada mais além disso. Este relato vem sendo passado de geração em geração pela minha família. Eu não sei o que era aquela coisa ou o que ela queria, nem porque poupou as mulheres que estavam juntas com um grupo que foi caçá-la, mas eu acredito que tudo que foi me contado realmente aconteceu. Mesmo com tantas perguntas, uma coisa eu não tenho dúvidas: aquelas pessoas tiveram um encontro com uma criatura que com certeza não era deste planeta. Um encontro inesperado. Boa noite a todos do canal. O meu nome é Luciana. Eu sou de São Paulo, capital. Depois da experiência que eu irei narrar, eu fiquei me perguntando: será que alguma força da escuridão facilita a abertura de portais que permitem a entrada de criaturas bizarras e inexplicáveis em nosso mundo? Essa é apenas uma das inúmeras perguntas sem respostas que eu ainda guardo comigo. Aconteceu em novembro de 1987, no dia de finados. O cemitério do Morumbi, em São Paulo, estava lotado. Várias pessoas foram levar flores nos túmulos de amigos e familiares. Eu, com 15 anos de idade, fui com a minha mãe acompanhar uma amiga chamada Rosa, que é descendente de japoneses. Ela havia ido lavar o túmulo do pai dela, que está enterrado lá, além de colocar algumas flores. Haviam tanta gente nesse dia que esbarrávamos diretamente nas pessoas que por ali andavam. Estava bem difícil circular pelo cemitério. Foi então que percebi uma mulher que apresentava ter cerca de uns 48 anos de idade. Ela era morena, com cabelo em bob e um lenço na cabeça. Seu semblante era muito sério e ela ficou ao nosso lado, apenas observando enquanto a minha amiga Rosa limpava o túmulo do pai. O engraçado é que quando eu andava, ela vinha atrás de mim. Parecia uma sombra, sempre colada em mim, onde quer que eu fosse. Ela parecia imitar todos os gestos que eu fazia e para onde eu ia, lá estava ela, vindo atrás de mim. A minha mãe também percebeu isso e ficou olhando, achando aquilo tudo muito estranho. Já perdendo a paciência, ela então disse: "Moça, você quer passar? Pode passar na minha frente." Ela apenas assentiu que não com a cabeça. O seu olhar era distante e completamente inexpressivo. Ela realmente era muito estranha. Então comentou com a minha mãe que eu deveria aproveitar a vida enquanto ainda era nova e bonita. Também perguntou se tínhamos parentes enterrados lá. A minha mãe disse que não e perguntou a ela
e ela respondeu que sim, que tinha parentes e que estavam enterrados em uma rua acima. Mas ela ficou com a gente o tempo todo, não desgrudava e olhava para mim direto, o que chegava a ser até constrangedor. Então pensei comigo: oh meu Deus, essa mala vai ficar aqui o tempo todo me olhando e com essa cara? E durante o tempo todo em que permanecemos lá, ela continuou do mesmo jeito, colada em mim como se fosse uma sombra. A Rosa terminou de lavar o túmulo do pai e depositou flores frescas e bonitas. Depois se abaixou, fez uma oração e disse algumas coisas ao pai, coisas particulares que eu nem ouvi, pois havíamos nos afastado para lhe dar mais privacidade. Quando estávamos indo embora, a mulher não disse mais nada. Fomos caminhando e ela permaneceu parada no mesmo lugar, porém em silêncio. Nesse momento, eu mesmo de longe pude perceber que ela carregava uma expressão de tristeza no olhar. Os seus olhos estavam distantes, com um olhar vazio, como se estivesse sozinha no mundo, sem ter com quem conversar ou dividir sua vida. Eu senti na mesma hora o meu coração se entristecer de uma forma como poucas as vezes eu havia sentido. Eu fui envolvida por uma melancolia, uma sensação de que estava em volta de uma grande tristeza e sofrimento. Até hoje eu não sei explicar com palavras o sentimento que eu tive naquele momento. A única coisa que eu sei é que me conectei com a alma daquela mulher. Era como se sentisse na minha pele toda a tristeza, dor e sofrimento que ela havia passado. E isso tudo eu senti sem ela precisar me dizer uma única palavra sequer. Era como se os nossos espíritos se comunicassem. Até hoje eu fico arrepiada só de me lembrar das coisas que eu senti naquele momento. Um pouco mais adiante, quase perto da saída, eu me virei e percebi que ela ainda estava no mesmo lugar e as pessoas passavam por ela como se não a vissem. Ela não havia dado um passo e parecia que não havia movido nenhum músculo sequer. Foi aí que eu senti como se a minha alma congelasse. A imagem dela simplesmente foi sumindo bem diante dos meus olhos. Eu chamei a atenção da minha mãe para que ela visse e ela testemunhou junto comigo a imagem dela se desintegrando em meio à pequena multidão que caminhava entre os túmulos. Meus amigos, a minha amiga Rosa estava comigo o tempo todo, mas ela não viu a tal moça em nenhum momento, o que é impossível, já que estávamos as três ao lado dela. Será que ela era a alma de alguma mulher enterrada lá e que por algum motivo veio se comunicar conosco? Sinceramente, eu acredito que sim. Caminhos abandonados. O relato de hoje foi enviado pelo Carlos Alberto Ferreira. Ele é de Vila Velha, Espírito Santo. Eu sempre acreditei em espíritos e fantasmas. Também achava que se algum dia eu encontrasse um, eu não ficaria muito assustado. Eu estava certo sobre a minha primeira afirmação, mas totalmente errado sobre a segunda. E eu juro que cada palavra dessa história é verídica. Era o verão do ano de 1996. Eu havia acabado de concluir o colegial. Era um dia ensolarado e alguns dos meus amigos e eu decidimos dar umas voltas nas estradas quase abandonadas que rodeiam a nossa cidade. Isso era algo normal, já que não havia muita coisa para fazer nessa cidade tão pequena. Eu estava dirigindo e os meus amigos Rafael e Pedro estavam comigo. Não era incomum para mim esquecer do mundo e apenas dirigir, pois eu sempre dizia: se você não sabe onde está e não se importa, então não está perdido. Mas na verdade, que o local era bem fácil se perder para quem se importava com isso, pois a maioria das estradas não tinham nem placas. Depois de mais ou menos uma hora,
Nós estávamos bem afastados da cidade, em uma longa estrada de terra batida, com campos que iam além da visão de ambos os lados. Bom, após alguns minutos na estrada, avistamos uma casa de fazenda de 2 andares. Ela estava sozinha naquela imensidão toda, a uns 50 metros da estrada. O mato em volta da casa estava alto e quase não dava para ver a entrada. Eu fiquei curioso e então eu dirigi até ela, já que parecia abandonada e não tínhamos nada melhor para fazer. À medida em que eu me aproximava, dava para perceber melhor os detalhes. A varanda da frente estava quase intacta e a porta estava pregada com tábuas para prevenir a entrada de alguém. Apenas algumas janelas estavam inteiras e as folhas de madeira estavam com a tinta branca toda lascada. O meu amigo Jair comentou que a casa parecia ter sido de algum filme de terror, pois era meio tétrica. Então, sugeri que entrássemos para dar uma olhada. Eu me considero um homem bem corajoso. Eu cresci como filho de um respeitado oficial do exército. Eu fui ensinado a não ficar facilmente assustado ou intimidado e que há uma explicação lógica para tudo. Só que tudo isso estava prestes a ir por água abaixo. Levou cerca de 10 minutos para eu convencer os meus amigos a entrarem comigo na casa. Eram por volta das 4 horas da tarde, o sol ainda brilhava forte. Finalmente todos nós juntamos coragem e fomos indo em direção à porta dos fundos. Foi só encostar na porta que ela abriu completamente, nos dando as boas-vindas. Ao entrar, senti a atmosfera mudar completamente. Parecia que o ar estava mais pesado, mais denso. Era quase como se o ar me pegasse. A porta dos fundos dava para um curto corredor. O corredor se abria para a cozinha à direita e à esquerda havia uma porta que estava posicionada de um jeito que nem tinha que passar por ela para poder abrir, pois ela bloqueava o corredor quando estava aberta. Quando todos nós passamos pela porta, eu a abri e encontrei um escuro porão atrás dela. Eu até achei que aquele local estava terrivelmente frio para um dia tão quente de verão, mas havia algo estranho sobre aquele local. A escada que descia tinha sido cortada ou quebrada depois do 3º degrau de cima para baixo. Era escuro porque não haviam janelas e eu não conseguia ver o chão. Parecia que não tinha fundo. Eu não dei muita importância na hora, então fechei a porta firmemente. Só depois percebi que não deveria ter feito isso. Enquanto passávamos pela cozinha e íamos para a sala de jantar, que depois se abria à esquerda para a sala da frente, notamos mais uma coisa estranha na casa. Ela estava totalmente mobiliada. Haviam mesas, cadeiras, poltronas, sofá, até um velho piano. Os meus amigos insistiram para irmos embora, falando que ainda havia gente morando lá. Eu argumentei que havia muito pó no piso de madeira e que nossas pegadas eram as únicas. Eles estavam então com uma sensação ruim, mas eu estava curioso, então disse que iríamos embora assim que víssemos o 2º andar. E foi então que a coisa ficou bem estranha. O pé da escada ficava bem na frente da porta de entrada. Nós subimos e encontramos um corredor estreito com 4 portas, 2 de cada lado, sendo que 3 portas estavam fechadas. Eu abri a primeira, a porta da direita, e entrei, enquanto os meus amigos foram ver as outras. Esse quarto estava na frente da casa, bem iluminado por 2 grandes janelas. Não havia nada no quarto, exceto um gaveteiro e um buraco no chão do tamanho de um pneu de carro. Eu podia ver claramente o primeiro andar por ele. Cuidadosamente me ajoelhei para ver através dele, e foi aí que aconteceu. O ar ficou tão pesado que quase não dava para respirar. Eu senti um terrível pressentimento de que não estava ali sozinho. Então ouvi um som que nunca irei me esquecer. Estava vindo do pé da escada, e só de lembrar agora a minha pele arrepia toda. Primeiro começou com um som estranho de bocejo. É difícil de explicar,
mas era uma espécie de gargarejo que aos poucos foi ficando mais alto. As minhas mãos e os meus pés gelaram e o meu coração parecia que explodia dentro do meu peito. Durou cerca de 15 segundos e então parou, ecoando pela casa inteira. O medo que cresceu em mim me fez levantar e sair correndo daquele quarto mais rápido do que um raio. Quando saí, logo dei de cara com os meus 2 amigos, que estavam tão pálidos quanto eu. Foi aí que eu soube que eles ouviram a mesma coisa que eu. Nós voamos escada abaixo e quando chegamos a um andar de baixo, eu notei algo que gelou meu sangue. As pegadas que tínhamos feito na poeira haviam sido limpas por algo que parecia ter sido arrastado pelo chão, que começavam ou acabavam no pé da escada, seguindo o exato caminho que havíamos feito desde a porta de trás. Só que não iam até a porta, passavam na verdade pela porta do porão que agora estava aberta. Eu estava quase em lágrimas de medo e relutante a alcançar e fechar a porta que bloqueava a nossa única saída necessária. Enquanto eu esticava a mão, eu senti uma terrível sensação de maldade. Era como se algo fosse sair do meio da escuridão do porão e me puxar para dentro. Eu choramingava feito um cachorrinho assustado enquanto eu fechava a maldita porta do porão e saía correndo pela porta dos fundos. Eu nem parei para ver se os meus amigos vinham correndo atrás de mim. Tudo que eu pensava naquele maldito momento era que o meu carro não iria pegar como nos filmes de terror, mas graças a Deus ele pegou de primeira. Assim que eu engatei a marcha e os meus amigos pularam dentro do carro, eu não perdi tempo. Eu acelerei como se nossas vidas dependessem disso, e até onde eu sabia, realmente dependiam. Demorou um pouco até acharmos o caminho de volta à cidade, e durante toda a viagem, não mais do que 5 palavras saíram da boca de ninguém. Raramente falamos sobre isso, mesmo agora, depois de todo esse tempo. Eu contei para algumas pessoas aqui e ali ao longo dos anos e ninguém realmente acreditava em mim. Alguns amigos até tentaram me convencer a levá-los para ver a tal casa, mas eu achei melhor não. Na verdade, o que eu quero mesmo é esquecer que um dia isso aconteceu comigo. Boa noite.